Olá! Hoje o papo é sobre como encarar de frente um dos maiores desafios do mercado cripto, o risco. A gente vai entender como sobreviver e, quem sabe, até se dar bem no meio de toda aquela volatilidade que todo mundo fala. Bora lá mergulhar nesse assunto? Para entender o risco em cripto, a primeira coisa é olhar para trás, para o histórico. A verdade é que a história dos ativos digitais parece uma montanha-russa, cheia de euforia e pânico. Cada ciclo desses, sabe, como o boom das ICOs lá em 2017 ou a quebradeira geral de 2022, cada um deles ensinou lições bem importantes sobre como esse mercado funciona. Tá, mas essa tal de volatilidade, o que é, afinal? Bom, de um jeito bem simples, é a medida de quanto os preços sobem e descem. E no universo cripto parece que essa medida está sempre no volume máximo. Isso acontece por causa de um mercado que nunca para, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, muita alavancagem e um ritmo de notícias que é simplesmente alucinante. E é aqui que a conversa fica mais interessante, porque a volatilidade tem, digamos, duas caras. De um lado, tem a realizada, que é basicamente olhar pelo retrovisor, né? Ela analisa o que já aconteceu com os preços. Do outro lado, tem a implícita, que é como se fosse uma tentativa de olhar pelo para-brisa, para o futuro. Ela vendo que o mercado de opções aposta que pode acontecer. Uma olha o passado, a outra a expectativa do futuro. Mas, olha, se a gente focar só na oscilação de preço, estamos vendo só a pontinha do iceberg. O verdadeiro perigo, os riscos mais complexos em cripto, eles estão escondidos bem mais fundo, onde outras ameaças ficam esperando. E aqui a gente vê um mapa completo desse oceano de riscos. Não é só o preço que pode cair, não. Estamos falando do risco de liquidez, de querer vender e não conseguir, do risco da corretora que se usa simplesmente quebrar, do risco tecnológico, tipo um bug num código, do risco regulatório, onde uma lei nova muda o jogo todo, e, claro, o risco operacional, que é basicamente perder as chaves da carteira. Cada um desses é uma ameaça muito real. Parece muita coisa para se preocupar, né? Dá uma sensação de ser algo avassalador. Mas a boa notícia é que não é incontrolável. O pulo do gato para domar essa fera é parar de só sentir o caos e começar a medir esse caos. E para isso, existem as ferramentas certas. E é exatamente aí que entram os investidores profissionais. Eles têm um kit de ferramentas bem específico para conseguir quantificar o risco. Entender como essas ferramentas funcionam é o primeiro passo para assumir o controle da situação. A primeira ferramenta desse nosso kit é o Maximum Drawdown. Dá para pensar nela como um medidor de dor máxima. É sério, ela mostra qual foi a maior queda, em porcentagem, que um ativo já teve na história, do pico mais alto até o fundo do poço. Para se ter uma ideia, o Bitcoin já teve drawdowns de mais de 80%. É isso que essa métrica ajuda a gente a ver. O quão ruim a coisa pode ficar. Depois, a gente tem o VAR, que significa Value at Risk, ou valor em risco. A melhor forma de entender o VAR é pensar nele como um teste de estresse para o seu portfólio. Ele tenta responder aquela pergunta clássica. Tá, mas no pior dos casos, quanto eu poderia perder em um dia? Não é uma bola de cristal, mas é tipo uma verificação de desastre para a gente ter noção do tamanho do estrago. E para saber se o retorno está compensando o risco, existem os índices de Sharpe e Sortino. Eles basicamente fazem uma pergunta bem direta. Os ganhos que estão vindo valem o sobe e desce que se está enfrentando para consegui-los? Afinal de contas, ter um retorno gigante com um risco absurdo talvez não seja o melhor dos negócios. Certo. Agora que a gente já sabe como medir o risco, podemos começar a pensar em como gerenciá-lo. E uma forma bem legal de pensar nisso é como se estivéssemos construindo uma fortaleza, com várias camadas de defesa. Cada camada dessa nossa fortaleza responde a uma pergunta-chave. A gente começa de cima, no nível mais amplo, com a alocação. Que fatia do patrimônio total vai para a cripto? Depois a gente desce um nível para o tamanho da posição. Quanto arriscar em cada aposta. Daí definimos limites de perda, pensamos em como fazer hedge para proteger o todo e, claro, no final, a segurança dos ativos. É uma defesa completa, do mais geral para o mais específico. E olha, se existisse uma única regra de ouro em tudo isso, com certeza seria esta aqui. É preciso ajustar o tamanho da posição de acordo com a volatilidade. Não é sobre fugir de ativos mais arriscados, mas sim sobre respeitar a natureza deles. A lógica é simples: posições menores para os ativos mais selvagens. Ok, já passamos pela teoria, pelas ferramentas, agora vamos pegar tudo isso e transformar num verdadeiro manual de sobrevivência prático. Um checklist com 8 pontos essenciais para começar a montar um plano de risco pessoal.
Os primeiros 4 pontos são a base, o alicerce de tudo. Antes de mais nada, é preciso saber o porquê de estar investindo, qual o objetivo. Depois, definir qual é a perda máxima que se aguenta. Ter uma regra clara, tipo arriscar só 1% do portfólio por operação. E, por fim, entrar no mercado aos poucos. Essa é a fundação estratégica. Os próximos 4 passos têm tudo a ver com disciplina e preparação contínua. É sobre ter um plano de emergência para o IC, o mercado desabar. É praticar uma higiene digital impecável com senhas fortes, carteiras físicas. Manter um diário para aprender com os próprios erros e acertos. E, claro, entender as regras do jogo, principalmente as fiscais. É a manutenção da nossa fortaleza. E no fim das contas, a grande mensagem é esta. Gerenciar risco não é sobre nunca ter perdas. Perdas acontecem, fazem parte. O verdadeiro objetivo é evitar aquela perda catastrófica, sabe? Aquela que te tira do jogo para sempre. A ideia é sobreviver para poder continuar jogando. O poder de uma boa gestão de risco não é só evitar o desastre. É o que dá a confiança necessária para se manter no mercado de um jeito inteligente e estratégico. Porque no final, a fera pode até ser selvagem, mas com as ferramentas e a disciplina certas, dá sim para domar ela.